Quais são os principais desafios, na sua opinião, de começar uma reforma? Os principais desafios é entender quem é você, o que você quer fazer com aquela reforma, quais são os cômodos que estão te incomodando nesse momento para que você consiga pensar em reformar. Porque não dá pra gente fazer uma reforma simplesmente, eu quero reformar, vou sair reformando tudo. Não, calma. Vamos entender primeiro o que você quer. Com base nisso, a gente faz o projeto. Com base no projeto, a gente entra com planejamento. E esse planejamento é como um todo, tá? Então, desde o planejamento financeiro, planejamento para separar quais profissionais que farão parte dessa experiência, porque são muitos. Então, a gente tem ajudante, azulejista, pedreiro, pintor, gesseiro, marceneiro, marmoreiro. Então, são vários profissionais. Entender o que esse projeto diz para que a gente consiga fazer esse planejamento. Planejamento financeiro tá ok? Aí sim a gente inicia. Planejamento financeiro não está ok? Vamos voltar, revisar o projeto, para aí sim a gente iniciar. Por que isso? Para não correr o risco de você começar uma obra e parar na metade. Se for para parar na metade, eu não faço. Ou começar a improvisar, né? Exatamente. Aí no improviso, você acha que vai dar tudo bom? Não vai. Porque você vai gastar mais material, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. O emocional fica extremamente abalado, porque quando a gente fala de reforma, Deus me livre, se você não souber, o seu emocional vai, né? Não tem como. Reformei recentemente. Você sabe o que nós estamos falando, Sim, né? muito bem. Pra quem é casado também é bem desafiador. Você trouxe um ponto muito importante, se me permitir. Claro. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que entende muito de investimentos, né? Hoje ela dá assessoria de investimento, ela falou pra mim assim: primeiro passo, por mais gasta que esteja a palavra hoje, para qualquer processo que esteja ligado à sua vida, ele precisa de autoconhecimento. Então você falou, né? Primeiro papo é conhecer a pessoa. Mas a pessoa precisa se autoconhecer dos gostos dela, daquilo que vai ficar na casa dela por muito tempo. Exato. Da rotina dela, do quanto que ela gasta com outras coisas que talvez ela tenha que dar uma enxugada na torneira, né? Uma fechadinha na torneira com alguns gastos do dia a dia para poder investir nessa reforma. Isso é muito importante. Né? Entender que é uma mudança para melhor, mas que às vezes a gente precisa colocar o pé no freio para poder acelerar outros processos. Exato. Então, se conhecer, e por isso que é tão importante ter pessoas especializadas junto. Porque a pessoa que vai te dar essa segurança, não, você tá fazendo o caminho certo. Então, acho importante o autoconhecimento, né? Mas no mais estrito senso dessa palavra. Autoconhecimento é se conhecer mesmo e conhecer o seu gosto. Às vezes as pessoas nem param muito para pensar nisso. Não param. Quando a gente pergunta o que você gosta e o que você não gosta de jeito nenhum. Mas o que isso tem a ver? Nem ela sabe. Tem a ver porque a gente vai pensar num projeto e aí eu não posso, por exemplo, trazer uma cor que você não gosta de jeito nenhum. Claro. Ela viu algo, né, que influenciou e na hora não faz nada a ver com o estilo da casa dela, da vida dela. Exatamente. Se ela gosta de uma parede amarela com bolinhas pretas, tudo bem. É o gosto dela, quem vai morar é ela. Então é isso que a gente tem que trazer, é isso que a gente tem que fazer. Não é o que eu quero, o que eu gosto, é o que a pessoa vai morar. Naomi, e você comentou aí da equipe, eletricista, azulejista, gesseiro. Você tem essa equipe? Tenho. Eu trago todos esses profissionais em um único serviço para que a pessoa não precise ficar se preocupando em buscar por fora. Porque isso daí também é um dos pontos que deixa a pessoa cansativa, deixa a pessoa cansada, perde tempo, você não sabe para onde correr atrás desses profissionais, então já trago toda a minha mão de obra. Então, desde azulejista, pintor, gesseiro, todos esses eiros que eu falei, esses eiros da vida, né, como eu costumo dizer, eu trago todos eles para perto e entendo qual é a necessidade deste projeto. Por isso que é tão importante você ter um projeto, porque com base nele você consegue se organizar, consegue se planejar, fazer o cronograma da sua obra e fazer as coisas acontecerem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já fiz muito tempo reformas lá atrás. Hoje só trabalho com obras do zero ou grandes reformas, né? E os meus amigos que me acompanham aqui, engenheiros que estão começando, arquitetos que estão começando, eles devem ter essa dor, tá? Mas você falou que é muito importante que as famílias que vão fazer a reforma saibam primeiro fazer um planejamento financeiro e até de gosto daquilo que vai ser feito na reforma. Sim. E era muito comum eu receber telefonemas de clientes que queriam fazer reformas e eles queriam que eu falasse para eles o preço, né, da reforma, sem antes fazer essa etapa de planejamento, até um projeto, e mesmo que tinha um projeto, falava assim, Hugo, meu projeto é esse aqui, ó, quanto que vai custar? Né? Essa é a dor universal, né? E aí, assim, é difícil você falar o preço pro cliente ali,
Porque, teoricamente, você precisa fazer muita conta para chegar nesse preço. Sim. E aí, para você fazer muita conta e dar um preço para ele, isso seria um serviço cobrado. Exato. Né? Não tem como você fazer uma estimativa de obra sem você ver o projeto. Infelizmente, muitos clientes não entendem isso. Acham que até por má vontade da nossa parte, mas não. Eu preciso saber o que vai acontecer na obra. Como que eu vou passar um valor, sendo que eu não sei o que vai acontecer? A gente pode até pegar esses valores tabelados por metro quadrado, mas é uma base muito errônea, de uns 30% aí de erro, né? Para mais ou para menos, sempre para mais, para menos nunca. Então, não tem como saber. Eu quero saber quanto que vai ser a minha obra? Tá, me dá o projeto. E nessa primeira etapa do planejamento é onde eu vou sentar de fato e fazer um orçamento detalhado. Para saber quanto que vai de material, para saber quais equipes que eu vou precisar utilizar dentro dessa obra, para saber qual é a metragem desse apartamento, porque é tudo muito minucioso e qualquer metro quadrado que você coloca a mais é um valor. E se você coloca a menos, também é um prejuízo pra gente. Então, quando a gente fala sobre um custo de uma obra, se a gente fala um valor errado, o cliente vai ficar na cabeça aquele primeiro valor que você falou. Como é que você reverte isso? Então, não tem como. Se você quer entender o valor da sua obra, me dá o projeto e eu faço o planejamento e é cobrado. Tá. Vamos pensar em argumentos, porque dificilmente a gente vai mudar a cabeça do cliente. Sim. A gente precisa mudar o storytelling do engenheiro, né? Sim. E do arquiteto. Então, quais argumentos eles poderiam usar com os clientes para convencê-los que esse orçamento analítico aí que é feito deveria ser cobrado ou é cobrado? Esse orçamento é cobrado porque você vai ter a segurança e a certeza de quanto que você vai investir na sua obra e assim você consegue fazer o planejamento para chegar lá. Porque se eu trago esses valores e apresento para você, então olha só, você sabe que nesse período, sei lá, de 4, 5 meses de obra, você vai ter esses custos. Então você traz todos esses custos bem discriminados para o cliente, para ele entender aonde que o dinheiro dele está sendo investido. Porque esse é o maior medo. Você inicia uma obra e você não sabe quanto que vai ser no final. Por quê? Porque você não tem o planejamento. Por quê? Porque você não olhou o projeto. Porque às vezes não tem projeto. E aí vem o Zé da esquina, o Zé da onde, não sei da onde. Ele fala, não, vai custar aí, ó, X reais. Aí passa o tempo de obra, passa o cronograma que ele tinha falado e aí vai vai aditivando a obra. Por quê? Porque aí ele não viu que tinha esse detalhe, porque aí precisava daquele outro. Então, tem que ter esse planejamento e todos esses são um dos argumentos que a gente pode utilizar e mostrar para o cliente. Acho que tem que ser muito transparente. Tem que passar essa transparência para ele, porque senão ele não vai conseguir entender. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.